Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre relacionamento entre objetos, né, entre classes. Então a gente vai falar como se os objetos se relacionam no mundo computacional. Na verdade é bem similar ao mundo natural, né, ao mundo real. Eu vou passar aqui para o PowerPoint. Tá, lá, PowerPoint. Bom, eu tenho o objeto carro, né, que aqui é representado por uma instância da classe carro, no caso aqui é o Fusca, que é uma instância um objeto da classe carro, e aqui eu tenho uma pessoa, né, um programador, ou sei lá, que é uma instância, é um objeto da classe pessoa, né. Para que o carro exista, para que ele seja criado neste contexto aqui, eu não dependo do objeto pessoa, né. Então eu posso criar um carro independente do objeto pessoa. E eu posso criar uma pessoa independente do objeto carro. Vai ter cenários, vai ter situações em que eu preciso que o carro tenha um condutor, né. Por exemplo, quando eu for, eh montar um Uber, por exemplo, eu tenho que ter um condutor daquele Uber. Então, eu tenho um carro e tenho um condutor, no caso, uma pessoa. Então, mas independente do relacionamento que possa ter, né, entre outros objetos, o carro ele pode ser instanciado independente de outro objeto, no caso, pessoa, né? Então, existe uma relação. Primeiro eu vou passar aqui quais são os relacionamentos que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a gente vai ver alguns relacionamentos de associação, agregação simples, né? Agregação por composição, essa agregação por composição, ela é também chamada só composição, e herança. Então eu tenho várias formas de relacionar objetos no mundo computacional, que a princípio se assemelha com o mundo natural, o mundo normal, né. Então primeiro associação é essa, primeiro relacionamento é a associação, né, a gente vai falar. E o que é associação, né? É mais simples, eu tenho um objeto da classe carro, e eu tenho um objeto da classe pessoa. Eles podem ser, têm os seus atributos e seus métodos, né? Os atributos aqui do carro são placa, modelo, fabricante, chassi, e os métodos aqui. Então, o objeto foi instanciado, ou seja, o Fusca é uma instância da classe carro, e ele foi instanciado sem depender da pessoa, ou seja, sem depender de um condutor qualquer. E, da mesma forma, a pessoa, os seus atributos, seus métodos, eles podem ser criados sem qualquer dependência relacionada ao objeto carro, né? Quando eu crio uma associação, que é um relacionamento entre esses objetos, eu literalmente coloco uma referência, né, uma referência aqui ao objeto que foi já criado e instanciado em outra classe, né. Então, o objeto pessoa foi criado lá, foi instanciado, e aí eu coloco aqui uma referência desse objeto que foi instanciado aqui na minha classe carro, né. E aí eu faço esse traço aqui ligando as 2 classes, né. E aí eu falo: "Carro tem um condutor", né. Pode ter zero ou um condutor. Essa é a relação que existe entre carro e pessoa, né, ter um condutor. Relacionamento entre classes depende muito do contexto da área de negócio, da área que você está projetando o sistema, tá. Nesse cenário, nesse contexto aqui, o carro tem um condutor, né, mas poderia ser uma obrigação. Por exemplo, quando eu fosse criar um Uber, por exemplo, existe uma obrigação de compor o Uber por um carro e por uma pessoa, né. É uma obrigação. Então, neste contexto aqui, eu posso criar um carro com o condutor nulo, né? E aí eu tenho uma relação que pode ser zero ou um, uma pessoa, né? Nesse caso, nesse cenário aqui, a pessoa é referenciada aqui pelo condutor. Então, associação simples. E uma pessoa conduz um carro, um e somente um carro, né? Nessa regra de negócio, né? Pode ter outras regras de negócio. A segunda relação aqui, ela é uma derivativa, né, é uma associação, não deixa de ser uma associação, mas ela deriva dessas 2 relações, né. Eu tenho aqui uma multa, e ela deriva de carro e pessoa. Se eu não tiver um carro sendo conduzido por uma pessoa, eu não tenho uma multa, né. Então, quais são os atributos da multa? O carro, né, é a instância aqui, uma referência aqui do carro, um condutor, que é a referência dessa pessoa, e um valor da multa. Poderia ter outros atributos, né. Isso aqui é uma associação, né, e é, digamos assim, tenária, né, que você cria um outro objeto derivado.
da associação entre os dois, né? Então, essa aqui é mais uma associação que depende da relação carro-pessoa. É outra associação aqui. Segundo relacionamento que a gente pode ter entre classes, objetos, né, do mundo orientado a objeto, do paradigma da orientação a objeto, é a agregação simples. O que é a agregação simples? Quando eu vou compor um objeto, né, quando eu vou construir um objeto, eu pego partes de outros objetos, né, de outros objetos sólidos, né? Por exemplo, eu vou construir um trem. Então, eu pego a locomotiva e coloco aqui. Eu pego os vagões e coloco aqui. Eu monto o trem. Quando eu destruo o trem, ou seja, eu acabo com um contexto, com o objeto trem, os vagões continuam existindo e a locomotiva também continua existindo. Ou seja, tenta imaginar que a questão de todo e partes, né? Então, o trem, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas ele pode ter um ou vários vagões. E o trem pode ter somente uma locomotiva, né? Então, se eu destruir esse objeto trem, a locomotiva ela vai conseguir existir sozinha, né? Sem a necessidade de estar no contexto do trem. E o vagão também. Então, uma regressão simples né, tenta imaginar um carrinho de compras, né? Onde eu tenho lá o carrinho de compras e eu vou incluindo produtos, né? Em cima daquele carrinho ali. Então, o produto ele não deixa de existir porque o carrinho de compra está vazio ou foi excluído, né? O produto está ali, e aí, à medida que eu formo um objeto chamado carrinho de compras, eu incluo outros objetos, né? E aí, quando eu destruo também esse carrinho de compras, eu mantenho os objetos lá. Eu não é obrigatório a exclusão do objeto que é parte, né? Então, eu tenho o carrinho que é o todo e a parte são os produtos. O mesmo contexto é a questão dos livros. Não sei se eu coloquei aqui, mas eu coloquei. Um livro ele pode ter um ou vários autores, né? E o autor ele existe independente do livro, né? Assim, ele pode ter lá um livro, né? Pode estar no livro, mas pode estar em outros livros, em outras instâncias de um livro. Ele não é amarrado àquele contexto ali. Ou seja, se eu rasguei o livro, eu vou ter que destruir o autor, porque não existe mais a composição, né? Que a gente chama livro-autor. Então, eu formo o todo com as partes, com os objetos partes, mas quando eu destruo todos, as partes ainda continuam existindo, né? As partes não são destruídas, né? No caso, o todo é o livro e o autor é a parte do livro. Então, eu posso destruir o livro, mas o autor continua existindo, né? Também eu posso destruir o autor, mas o livro, a princípio, continua existindo, né? Então, não é um relacionamento em que o todo, quando é destruído, as partes também são destruídas. Todo o livro, o autor é parte. Como é que a gente define quem é o todo e quem é a parte? Aí nessa linha tracejada aqui, a gente coloca um diamante aqui, aberto, né? Então, nesse diamante aberto, eu digo que isso aqui é o todo e a parte é o autor. No anterior, olha aqui, o trem é o, é o todo, né? E a parte é o vagão ou a locomotiva. Então, no todo, a gente coloca o diamante aberto, né? E existe outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento de agregação simples, aqui no caso, a pessoa ela tem um ou vários endereços, né? Então, o endereço existe independente da pessoa, né? A pessoa tem alguns endereços, é um ou mais endereços. Mas isso não quer dizer que quando a pessoa é destruída, parte também é destruída, né? Neste contexto, repito, né? Esse tipo de relacionamento depende do contexto, né? Depende de como que o usuário, como que o cara, o dono do projeto vai conseguir implementar esse relacionamento. No caso aqui, uma pessoa literalmente é obrigada a ter pelo menos um endereço, né? Então, uma pessoa que é obrigada a ter um endereço, e o endereço é parte da pessoa. É parte da pessoa. Existe outro relacionamento chamado
composição, agregação, composição ou simplesmente composição, né? Que significa isso? Significa o seguinte: eu só formo um carro com os componentes, partes dele. Se eu destruir o carro, se eu por um motivo acabar com o objeto, destruir o objeto, as partes também são destruídas. Então, o todo ele é formado por objetos partes, né? Mas que quando o todo for destruído, partes também vão. É um exemplo prático é a questão do banco, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil, ele tem conta corrente Banco do Brasil, conta poupança Banco do Brasil. Quando eu destruo o banco, que é o todo, não tem sentido existir conta corrente Banco do Brasil, conta poupança Banco do Brasil. Então, quando o todo é destruído, acaba que a parte também é destruída. Então, esse é um tipo de relacionamento um pouquinho mais forte, né? Que eu formo o todo a partir de objetos que vão compor esse todo e que quando tudo é destruído, os objetos partes também são destruídos. Então, o carro tem uma injeção eletrônica, o carro tem rodas, o carro tem motor. Quando o carro é literalmente destruído, não existe mais o contexto, aquele motor que era que formava aquele carro, né? Aquele objeto carro. É a mesma coisa aqui do cérebro, né? Eu tenho aqui o professor Ivan e aí eu tenho o cérebro. Então, não existe o todo sem a parte. Não existe o todo sem a parte. Acaba que, nesse cenário aqui de pessoas CNH, eu estou obrigando uma pessoa a informar CNH. Ou seja, no meu cenário, na minha regra de negócio, a pessoa obrigatoriamente tem uma CNH, né? E aí, quando eu destruo todo, ou seja, a pessoa tem uma CNH, quando eu destruo o code, não tem sentido eu manter a CNH, também é destruída. Então, o objeto parte, que é a CNH, ele é destruída com o todo, né? Não tem sentido a existência da parte sem o todo, certo? Ao contrário da agregação simples, né? Que a parte ela existe independente do todo, né? Numa agregação por composição ou composição, a parte ela não existe se o todo não existir. Aqui eu só mostro o diagrama de classe, né? E aí, nesse diagrama de classe de agregação por composição, o diamante é pintado, né? Eu desenho o diamante na classe que é o todo, e a parte fica sem, só interliga aqui. Então, uma pessoa obrigatoriamente tem uma CNH e uma CNH obrigatoriamente pertence a uma pessoa. Não existe pessoa sem CNH. Repito, num cenário qualquer, que no nosso cenário aqui não existe criar uma pessoa e não ter uma CNH, um objeto CNH associado, ligado a ele. É uma composição que a gente chama de, é uma relacionamento que a gente chama de agregação por composição. Aqui eu mostro o diagrama completo, né? Onde eu tenho relacionamento aqui de associação, né? Essa associação aqui acaba sendo uma associação derivativa, né? Derivada das duas, desse relacionamento aqui. Eu tenho uma agregação simples, em que uma pessoa pode ter um ou vários endereços, né? E aí o endereço, ele, quando a pessoa é destruída, a parte é destruída, o endereço se mantém. E eu tenho uma agregação por composição, onde eu obrigo a pessoa a ter um objeto CNH, né? E quando o todo é destruído, acaba que existe uma obrigação da parte também ser destruída. Bom, a gente terminou aqui a questão da parte teórica, né? Vamos iniciar a implementação, né? Deixa eu gravar outro vídeo, para não ficar um vídeo tão grande, sobre a implementação. Como é que eu vou implementar esses relacionamentos, né? Quais são os relacionamentos que a gente vai implementar? A gente vai implementar uma associação, né? Que é a mais simples. Uma agregação simples, né? Que eu construo um objeto a partir de outros, né? E que os outros são partes. Uma agregação por composição. Herança, ainda não falei a parte teórica, mas aí a gente pode falar e depois a gente cria, ou a gente faz uma implementação desse tipo de relacionamento. Bom, vamos
próximo vídeo a gente fala como é que eu vou implementar esses 3 relacionamentos. Até mais.